Então chegamos ao livro de Esther, mas ao terminar Esther, quero falar sobre Esther e Daniel, porque os dois livros são relacionados. São do mesmo lugar e da mesma época. Falam do exílio e sobre as pessoas que não voltaram a Jerusalém, mas ficaram no exílio por vários motivos. Agora, há apenas dois livros da Bíblia inteira que têm o nome de mulheres, Ruth e Esther. E há apenas dois livros da Bíblia que não mencionam Deus, o livro de Cantares e Esther. E por esse motivo, muitas pessoas ficam perguntando por que esse livro está na Bíblia. É um livro interessante, é meio romântico e é uma boa história, mas por que está na Bíblia? Por que temos que ler esse livro? O que podemos aprender desta história? Bom, como Ezequiel e Daniel, este livro veio do exílio judaico e há poucos livros da Bíblia com um cenário fora da Terra Prometida. E isso é interessante porque nos contam como os judeus se comportavam quando estavam em uma sociedade gentia e, portanto, são bons manuais para nós sobre como proceder numa sociedade que não é cristã. E estive pensando que Daniel foi como José. Os dois subiram e se tornaram primeiro-ministros, fora de sua própria nação. E conseguiram fazer isso sem se corromper, então nós também podemos fazer isso. Agora, a Babilônia foi derrotada por uma coalizão dos medos e dos persos. Acho que todos já ouviram falar das leis imutáveis dos medos e dos persas. Primeiro foram governados por um medo, Dario, e depois por um persa, Xerxes o primeiro, também conhecido como rei Assuero. Por que seus nomes são tão difíceis de falar? E Daniel se tornou o primeiro-ministro e foi chamado de Beltesazar, mas Esther, cujo nome em hebraico era Hadassah. E há um hospital com esse nome nos arredores de Jerusalém. Vocês já viram os vitrais Shigal no hospital Hadassah? E essa moça judaica se tornou rainha. E ela recebeu um nome pagão. Esther vem do nome Ishtar. E mais uma vez vemos o portão Ishtar, em nome de deusas pagãs, mas ela recebeu esse nome e é por esse nome que ela é conhecida. E é possível, apenas uma possibilidade, que Ishtar, que é o nome para estrela, era na verdade o nome que ela recebeu, mas é mais parecido com Ishtar. Então, provavelmente é um nome pagão. Então, tanto Daniel como Esther conseguiram uma posição onde poderiam ajudar seu povo oficialmente. É bom quando o povo de Deus consegue entrar numa posição onde consegue ajudar o povo de Deus, por causa da autoridade que tem por causa do cargo. Agora, lembre-se, Deus não forçou os judeus a voltarem para a Terra Prometida, mas estavam livres para voltarem. E muitos milhares optaram por voltar, e outros milhares optaram por não voltar. Agora, incidentalmente, o livro de Esther é provavelmente o livro mais certificado, sabem, do Antigo Testamento, baseado em registros exteriores, porque é um livro mais moderno e há muitos registros exteriores para confirmar o que lemos no livro de Esther. Então é um livro muito bem certificado. E na verdade, em Persópolis, que era a capital do Império Perso em uma determinada época, conseguiram escavar uma tábua de pedra com as seguintes palavras: Marduca, primeiro-ministro, que é tão parecido com Mordecai, que só pode ser a mesma pessoa. Então até o nome de Mordecai existe em outros registros. Muito bem. Acho que vocês deveriam ler essa história vocês mesmos, porque é uma história muito romântica. É realmente bem emocionante. E na verdade, sabem, há até uma nova versão da história, estão vendo? E ela era jovem, ela era linda, e era rainha de um império. Apenas um homem conhecia o seu segredo. Um segredo que poderia significar a sua morte. Bom, isso é muito romântico, não é? Isso é história para a revista feminina. Barbara Carton, você não está nela. Mas é uma história muito romântica para ler. Vamos tirar um tempo para relembrar os pontos principais. O rei da Pérsia, Xerxes ou Assuero, pode escolher o nome de sua preferência, governava um reino que ia da Índia ao Egito. E ele organizou uma conferência de 180 dias para decidir o que deveria fazer com relação aos gregos. Porque ele queria o Império Grego também. E fez uma grande conferência, como vamos tratar com os gregos. E no final da conferência tiveram um banquete. E ficaram embriagados. E o rei disse: tragam aqui a minha esposa,
provavelmente para vir dançar para eles. Era bem jovem, bonita e ele queria que ela viesse para entreter todos os seus generais. E a resposta que ela mandou de volta foi não. E foi assim que começa essa história. A rainha Vasti disse não. E toda essa situação aconteceu porque isso deixou o rei numa posição muito constrangedora. Porque se ele fosse vencido por sua esposa, imagine só o que as esposas de todos os generais fariam. Se ele não conseguia controlar sua esposa, as esposas deles iriam rebelar, então algo teria que ser feito. Então, infelizmente, ele ficou muito zangado com ela e disse: você jamais entrará na minha presença de novo. Mas o seu leito ficou meio gelado. Ele ficou solitário. E alguém sugeriu: por que você não organiza um concurso de beleza? E fica com a vencedora. E ele disse: grande ideia. Então organizaram um concurso de beleza e alguém escreveu Hadassah. E ela era muito linda. E ela ganhou. E então se tornou a rainha do imperador Assuero. Foi assim que aconteceu. É uma história impressionante. Está tudo na Bíblia. Então, é isso aí. Podem ler depois. Ela era da tribo de Benjamim. Que é impressionante, tendo em vista que já falamos sobre isso. E Mordecai era seu primo. Mas ela se tornara órfã, então Mordecai a adotou como sua filha adotiva. Mas a verdade era o seu primo. E ele a proibiu de revelar a sua procedência ao rei. Porque ele tinha muito medo de antissemitismo. Porque a comunidade judaica no exílio estava numa posição precária. Então a proibiu de revelar sua procedência. Ela se tornou a favorita de todas no harém. Agora, havia também um outro homem que foi exaltado na corte na mesma época, chamado Amã, um cara mau. Ele é o vilão desta história. E ele era um agagita. Isso talvez não signifique nada para você. Mas lá atrás, nos dias do profeta Samuel disse a Saul para ir derrotar Agag. Lembrem-se. E não era só derrotá-lo, mas também matá-lo por causa de sua maldade. Mas Saul não o matou. Então Samuel, o profeta, interveio e o despedaçou perante o altar do Senhor. Lembrem-se. Agag, o rei dos amalequitas. Isso provocou um ódio entre os agagitas e os judeus. E Amã sentia esse ódio pelos judeus por causa daquele acontecido, séculos mais tarde. Mas como o povo do Oriente Médio tem memórias longas, muito longas, então aqui temos uma situação, uma judia, que não revelou a ninguém que é judia, é a rainha do Império dos Persas. E Amã está sendo exaltado para se tornar primeiro-ministro e odeia todos os judeus. Dá para ver toda a trama, não é verdade? Mais cedo ou mais tarde, certamente vai explodir. E, finalmente, Mordecai... Bom, o sucesso subiu à cabeça de Amã, portanto, insistiu que todos adorassem o imperador. E Mordecai, logicamente, recusou-se. Como também os outros judeus. E Amã imediatamente disse ao rei: há um povo que mora entre nós e são diferentes de nós. Ele tem suas próprias leis, seus próprios costumes, sua própria religião. Eles não se encaixam. Realmente precisamos nos livrar deles. E ele também ofereceu um grande suborno ao rei de mais ou menos 20 milhões de dólares se o rei concordasse em aniquilar todos os judeus. E chegaram a lançar sortes para decidir em que dia os judeus deveriam ser mortos secretamente. E a palavra para sortes é pur. P-U-R. E o plural sortes é Purim. P-U-R-I-M. Quem já ouviu falar da festa de Purim? É uma celebração do resgate dos judeus daquele genocídio. Na Pérsia, os judeus ainda celebram Purim. Outro fato interessante, lançaram sortes e caiu no dia 13 do mês. Esse seria o dia em que os judeus seriam totalmente aniquilados. E este é um dos motivos por que a data número 13 é considerada com superstição desde então. É interessante como tudo isso se encaixa. Quando os judeus ouviram falar disso, eles jejuaram e lamentaram e vestiram pano de saco e cinzas. E Mordecai enviou uma mensagem para Esther. Implora o rei por misericórdia. E perguntou: quem sabe
que foi exatamente por isso que se tornou rainha. De repente virou rainha. E então pode nos ajudar. E foi uma luta grande para ela. Se ela contasse que era judia, ela também poderia ser morta. E finalmente ela tomou a decisão: se eu perecer, então perecerei. Agora, a rainha não poderia entrar na presença do rei a não ser que ele a chamasse. Mas ela ousadamente entrou em sua presença. E o rei não ficou irado, mas perguntou: o que você quer? E ela pediu um banquete com Amã. Então fizeram o banquete. E Amã ficava tão perturbado por Mordecai. Simplesmente não aguentava. Então, finalmente, contou à sua esposa: odeio aquele homem Mordecai. E ela disse: olhe, construa uma forca. E enforca Mordecai nele no dia 13. Então construiu uma forca com 23 metros de altura para enforcar o pobre Mordecai no fatídico dia 13. Como um exemplo proeminente, seu inimigo odiado, pendurado naquela forca. Então ele construiu a forca e não disse para quem era. E na noite anterior o rei teve insônia. Sabe, foi uma série de coincidências das mais incríveis. O rei não conseguiu dormir. E por causa dessa insônia começou a ler suas crônicas. E lá ele leu como Mordecai havia salvo a sua vida anos atrás e jamais o recompensara. Então, assim que ele acordou no dia seguinte, ele mandou buscar Mordecai para ser recompensado. Bem, algumas pessoas planejavam matar o rei e Mordecai tinha contado o rei sobre eles. Bom, tiveram um segundo banquete. E desta vez Esther implorou pela vida de seu povo. E o rei lhe deu ouvidos. E o rei perguntou a Amã: estou tentando achar uma recompensa para dar a alguém que realmente me agrada. O que você sugere? Sabe? Agora, Amã pensou que logicamente era ele. Então ele disse: nomeie o primeiro-ministro. Sabe? O rei disse: bom, vou fazer isso. E mandou buscar Mordecai. E Mordecai foi recompensado. Que história! É quase inacreditável, não é? Então Mordecai substituiu Amã. E quando o rei ficou sabendo o que estava acontecendo, mandou que Amã fosse enforcado na própria forca. E os judeus foram salvos. Claro, há mais detalhes, mas na verdade, as pessoas que ouviram falar em segredo sobre esse dia estavam todos prontos para matarem os judeus em todo o império. E se não fosse por esses acontecimentos, então hoje não existiriam mais judeus, porque o império se estendia da Índia ao Egito. E se tivesse vindo a acontecer, Jesus jamais teria nascido. Estão vendo como o livro é importante? Sabe, porque todos os judeus em todo o império seriam assassinados naquele dia. Todos os judeus. Um genocídio completo. E foram salvos por Esther. Então dá para entender que celebram isso todos os anos. Todos gostam de uma história assim. E é contada de forma magnífica. A sua estrutura literária é soberba, realmente é. Quando você escreve um romance, você tem que criar um ponto de alta tensão e depois relaxar um pouquinho e deixar que todos vivam felizes para sempre, com todos os vilões castigados. Não é assim? Mas a estrutura que tem aqui, sabem? Tem toda essa estrutura, crescendo e crescendo até atingir o clímax, com duas metades bem parecidas. Realmente, o livro foi muito bem elaborado. Um escritor bem habilidoso, um excelente autor, escreveu toda essa história. Então a tensão vai crescendo aqui nos capítulos de 1 a 5, que eu chamo de perigo. E a tensão vai ficando cada vez mais forte. E depois há um grande alívio, quando o povo é libertado. E olha como são parecidos. Temos um prólogo, que descreve a situação. Há um epílogo, bem no final, que é a celebração, a grande festa, a festa de Purim. Temos o primeiro decreto do rei, dizendo que todos teriam que adorá-lo. E depois o segundo decreto do rei, dizendo que os judeus não poderiam ser feridos. Vemos como Amã ficava exasperado com Mordecai. E depois vemos como Mordecai foi exaltado sobre Amã. E tudo isso foi por causa de um homem que não conseguiu dormir.
Vejam só o drama dessa história, sabem? A verdade é mais incrível que ficção. Ninguém aceitaria um enredo como esse. E, na verdade, as coincidências permeiam o livro inteiro. E essa é uma chave que vamos olhar daqui a alguns minutos. Agora, dá para entender por que os judeus celebrariam um evento como esse. Faltou bem pouco para serem totalmente aniquilados. Quase desapareceram por completo. E foram salvos pela insônia de um homem e pela coragem da rainha Esther. E tem outro tema que percorre todo o livro. Começa com um banquete, depois todos jejuam, depois termina com um banquete. Vejam a harmonia que há nessa história. Foi elaborado de uma forma tão singela. Não deixe de ler esse livro, mas leia na linguagem de hoje, uma tradução moderna. E você ficará fascinado. Não é uma cerimônia religiosa, mas é com certeza um dia de ações de graça. Mas por que está na Bíblia? É simplesmente para nos dar um exemplo de termos coragem quando ocupamos um cargo ou uma posição pública? Não, é muito mais do que isso. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o espírito de antissemitismo. Satanás está decidido a destruir o povo judaico, porque a salvação pertence aos judeus. Foi Satanás quem orquestrou a matança dos meninos lá no Egito. E Moisés foi salvo pela cesta de juncos, lembram-se? Mas Satanás orquestrou isso. E aqui Satanás estava tentando desesperadamente destruir os judeus antes que o rei nascesse. Em um certo sentido, esse foi sua última tentativa antes de Jesus nascer para evitar que ele nascesse. Dá para perceber isso aqui? Não desconhecemos as suas artimanhas. E foi o diabo que orquestrou a matança de 200 bebês em Belém. E Jesus só escapou através de um sonho. E creio também que é o diabo quem instiga o aborto, porque é uma prática mais comum aos países cristãos. O diabo está tentando destruir futuros líderes cristãos. Acho tudo isso muito interessante. Mas sabe, os judeus, nós devemos tudo a esse povo. A nossa Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes ao longo de 1400 anos em 3 línguas diferentes. Apenas um deles era gentio e se chamava Dr. Lucas. Mas ele conseguiu todo o seu material de judeus. Sem os judeus não teríamos esse livro. Então é por isso que eles são mais odiados do que qualquer outro povo. O antissemitismo é bem demoníaco, ele é bem pior do que qualquer outra xenofobia, que é a antipatia a pessoas estranhas ou estrangeiras. Há algo demoníaco atrás do antissemitismo. E aqui nós temos um antissemitismo que tem suas raízes na história, com Samuel despedaçando Agag perante o Senhor. Mas ele mereceu isso, foi uma coisa justa, porque Deus ordenou isso. Só estou mencionando isso porque muitos têm tentado o genocídio contra a nação de Israel. Faraó tentou isso, matando todos os bebês machos. Amã também tentou. Herodes tentou. Como também Hitler. Vez após vez surge na história. Porque a salvação é dos judeus. Devemos ser muito gratos ao povo judaico. Tudo que sabemos sobre Deus veio através deles. E o nosso Salvador é um judeu. Mas há outro ator invisível aqui neste drama. Há alguém atrás das cenas. Estatisticamente, há coincidências demais. E quando você tem um monte de coincidências, você tem que perguntar: isto é uma coincidência ou é providência? O Senhor Deus está por detrás disso? E quando tanta coisa fica dependente em um pequeno detalhe ou circunstância, então realmente podemos saber que o Senhor Deus está trabalhando. E vejo Deus operando nessa história em prol da preservação do povo de quem viria, o seu filho, o nosso Salvador. Vejo isso na fé de Mordecai. Mordecai cria firmemente que Deus preservaria os judeus. E ele disse: Esther, se você não quiser instrumento de Deus, outra pessoa será. Ele não usou o nome de Deus, mas disse: se você não quiser, a pessoa que nos libertará,
Outra pessoa será nosso libertador. Ele tinha fé inabalável na soberania de Deus. Veja também nos acontecimentos aleatórios que todos se encaixaram. O próprio fato de Mordecai ter salvo a vida do rei anos atrás. Pelo fato de isso estar registrado nas crônicas do reino. Pelo fato de ter insônia e ler aquelas crônicas daquela mesma noite. E ler exatamente aquele acontecimento. Estão vendo como tudo se encaixa? Então, mesmo como alguém já disse, que o nome de Deus não está no livro de Esther, seu dedo é claramente visível. Sabe, isso é uma declaração e tanto. Então, por que é que o nome de Deus nunca aparece? Bom, agora vem a maior surpresa de todas. Aparece sim. Aparece 5 vezes. As pessoas me dizem, Deus não é mencionado em Esther. Eu digo, é mencionado sim. Ele é mencionado 5 vezes diferentes. Vou lhes mostrar onde. Ele é mencionado na forma de acrósticos. As letras iniciais. Ou do seu nome ou seu título, às vezes para frente e às vezes para trás. Isso também não é uma coincidência. Tentei colocar em inglês aqui para vocês enxergarem, mas lembrem-se, está no hebraico. Agora, às vezes são as últimas letras de uma série de palavras que formam uma outra palavra, mas normalmente são as primeiras letras. Agora, os judeus que adoravam brincar com palavras gostavam muito de acrósticos. Aparecem muito nos Salmos, especialmente naquele salmo comprido, o Salmo 119. E a descrição da mulher ideal em Provérbios capítulo 31 é um outro acróstico. No livro de Lamentações, 4 dos 5 capítulos estão em ordem acróstica alfabética, cada linha começando com a próxima letra do alfabeto. É uma prática literária que exige muita perícia e pode ser usada para transmitir mensagens codificadas ou secretas. Agora, no livro de Esther, há 5 acrósticos, e os primeiros 4 seguem um padrão muito impressionante. Capítulo 1, versículo 20, capítulo 5, versículo 4, e depois versículo 13, e depois capítulo 7, versículo 7. Agora, os primeiros 2 usam as primeiras letras de 4 palavras consecutivas, ao passo que o segundo par usa as últimas letras. E há um outro ponto interessante. O primeiro acróstico é invertido. O segundo é para frente. O terceiro é invertido e o 4 é para frente. Agora é importante compreender que estes acrósticos estão, na verdade, no texto do hebraico. E, portanto, estão na língua hebraica. E as 4 letras são, na verdade, JHVH. As 4 letras do nome de Deus, que é pronunciado Jeová em português e Yahvé no hebraico. Agora, para ajudar-lhes a entender como funciona, coloquei aqui uma versão equivalente no inglês, usando a palavra Lord, ou Senhor, em inglês L-O-R-D, como um substituto das palavras JHVH. E a tradução teve que ser um pouco torcida para que vejam como funciona. Vamos ver o primeiro. Capítulo 1, versículo 20. Todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. As 4 primeiras letras das 4 primeiras palavras em inglês, invertidas, formam a palavra Senhor, pelas letras iniciais das 4 primeiras palavras. Vamos ver o próximo, capítulo 5, versículo 4. Nesse caso, a ordem é normal. Mais uma vez, as primeiras letras das palavras formam a palavra Senhor. Agora, por que às vezes é para frente e outras vezes para trás? Quando a ordem é invertida, é porque as palavras são pronunciadas por um gentio. Mas quando é na ordem normal, é um judeu que está falando. É como os judeus estivessem falando, os gentios não conseguem pronunciar essa palavra corretamente. Ou talvez não quisessem colocar o nome sagrado em lábios gentios. Agora, estes são os primeiros 4 em Esther, mas possivelmente há mais um, que é um caso à parte. As letras são um pouquinho diferentes e formam o nome Eu Sou, só que desta vez invertido. Agora temos estes 5 acrósticos do livro de Esther e não há mais nenhum. E isso é muito para ser apenas uma coincidência. O escritor calculou tudo isso cuidadosamente e depois colocou no texto. É tão sutil que um gentio jamais descobriria. E há várias explicações, mas a que encaixa melhor
no meu modo de pensar, é muito simples. E a explicação é que o livro foi escrito numa época em que era perigoso mencionar o Deus dos judeus. E então, possivelmente, foi escrito pouco depois dos eventos em si. Sabe, porque no começo as pessoas repassavam a história de Esther verbalmente, oralmente. E era lembrado como conto folclórico, mas eventualmente, quando alguém disse, sabe, é importante escrever essa história. Porque as pessoas vão celebrar essa festa anualmente e precisam ouvir a verdadeira história do que está por detrás desta festa, ou então vão esquecê-la. Então vamos colocar em forma escrita. Mas, presumivelmente, a esta altura, o antissemitismo estava se reerguendo. E as pessoas diziam, se for pego com um documento mencionando o Deus dos judeus, vai se dar mal. Como escrever a história de Esther sem mencionar Deus? Bom, esta foi uma resposta típica de um judeu a um problema. Estou falando a verdade, é exatamente assim que o judeu pensa. Vamos inserir o seu nome, mas o faremos de tal forma que as pessoas jamais perceberão. Na verdade, Deus está no livro todo. Não é interessante? Bom, aí está algo que você não sabia. E Deus está no livro de Esther de uma forma muito sutil, muito escondida. Mas qualquer judeu que lê Esther, diga a um judeu, Deus não aparece em Esther. Ele vai dizer, claro que aparece. E lhe mostrará estas letras, naqueles lugares. É uma forma de dizer Deus era o ator escondido neste drama. Deus estava atrás das cenas. Na verdade, foi Deus que orquestrou tudo isso aqui para salvar o seu povo e trazer o seu Messias a eles. Muito bem. Talvez não lhe ajude espiritualmente, mas lhe manterá acordado numa tarde de domingo. Certo? Bom, agora quero olhar Daniel e Esther em conjunto agora e perguntar o que podemos aprender destes dois livros. São do mesmo período, do mesmo exílio. Duas pessoas longe de casa, mas duas pessoas grandemente usadas por Deus, porque atingiram uma posição alta numa sociedade pagã, sem comprometer seus princípios, mas dentro daquela posição puderam fazer algo para o reino de Deus. Isso deve encorajá-los também a buscar uma carreira e ir tão longe possível e ter uma boa posição no mundo. Deus pode usá-lo para o reino. Não se contente em ficar no fundo. Permita Deus colocá-lo no lugar onde fará a diferença, onde conseguirá fazer algo para o seu reino. Muito bem, o que diremos? O que aprendemos sobre Deus? Que mensagem há aqui para nós a partir desse homem e dessa mulher? 3 lições. Número 1, Deus usa indivíduos. Sabem, uma só pessoa pode fazer toda a diferença. Deus usa homens e mulheres. Estamos todos no exílio. Você nunca se sentiu assim? Não pertencemos aqui mais, não nos encaixamos, somos estranhos. Somos cidadãos do céu, pertencemos a outra nação. Ao se converter, você se torna desajustado. Neste mundo, nos reinos deste mundo. E dá para sentir isso. Até o seu senso de humor muda, você não consegue mais rir das mesmas piadas. Você é outra pessoa, você pertence a outro lugar. Nossa cidadania está lá em cima, diz Paulo. Mas Deus pode usar indivíduos nos reinos deste mundo, que mantêm seus princípios e sabem quem são, e estão dispostos a serem promovidos, mas não estão dispostos a serem assimilados. Porque os judeus sempre são tentados a serem assimilados para fugirem da perseguição e se comportam como os gentios. E já reparei, vez após vez, quando os judeus são assimilados, aí são perseguidos. O antissemitismo aflora. Na Alemanha, no início deste século, os judeus assimilaram tanto a cultura e idioma dos alemães e seus costumes, que quando Theodor Herzl convocou o primeiro congresso sionista em 1897 para discutir o Estado de Israel, para voltarem a ter o próprio país, os judeus alemães nem quiseram ouvir. Ele queria realizar o congresso em Munique. E os judeus alemães disseram, não faça aqui em Munique, nós agora somos alemães. Não somos mais judeus, somos alemães. Não queremos passar vergonha. Faça lá na Suíça. E foi feito na Basileia. E os judeus alemães de Munique não quiseram, porque disseram, agora somos alemães. E o que aconteceu em Munique? Sabe, isso aconteceu vez após vez.
E precisamos aprender disso. Os cristãos têm uma tendência a assimilar, para evitar problemas. E agir como as outras pessoas, para que não fiquemos em destaque, considerados esquisitos, desajustados. Mas Deus usa os indivíduos que ousam ser diferentes. A gente cantava na escola dominical, ouse ser um Daniel. Ouse manter seus princípios. Chegaram a cantar isso? Isso quer dizer, seja disposto a ser diferente. Ser disposto a ter a coragem de manter-se firme. Disposto a morrer, ao invés de se comprometer. E sabem, essas duas pessoas, este homem e esta mulher, Daniel e Esther, os dois estavam dispostos a morrer antes de abrirem mão de sua fé em Deus. Que mensagem maravilhosa! Em segundo lugar, Deus preserva o seu povo. Deus preserva o seu povo. Deus usa indivíduos, e a segunda lição que aprende é que Deus preserva o seu povo. Ele preservou Daniel na cova dos leões e preservou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Ele preservou os judeus em Suzã, através de Esther. Sabe, para aniquilar o povo de Deus, se um dia você quiser aniquilar o povo de Deus, eu posso lhe dizer como fazê-lo facilmente. A primeira coisa que precisa fazer é aniquilar Deus. Sabe? Então, se um dia quiser aniquilar Deus, primeiro aniquile o próprio Deus. E depois elimine o seu povo. Mas se tentar eliminar o povo de Deus sem acabar com Deus, Deus preserva o seu povo. E Ele nos preserva sempre. Talvez morramos por Ele, mas ainda assim somos preservados. Então, Israel sempre existirá e a igreja sempre existirá. Número 3. Deus governa o mundo. Uma palavra que é comum aos livros de Daniel e Esther é a palavra reino. E o evangelho é o evangelho do reino. E essa é uma palavra-chave que aparece em toda a Bíblia. Mas tanto para Daniel quanto Esther, o reino era prioritário. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino. O negócio do rei requer urgência. São citações do livro de Esther que são usados frequentemente no reino de Deus. Os reinos humanos do presente estão nas mãos de Deus. Deus levanta os governantes e os retira também. Como Nabucodonosor teve que aprender, o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quiser. Então, é o Senhor que redesenha as fronteiras do Atlas. É Deus quem decide quem tem poder e quem não tem. É Deus quem decide todas as eleições. Você crê nisso? Ele tem o voto decisivo em todas as eleições. Às vezes vota baseado na justiça e às vezes baseado na misericórdia. Quando vota baseado na justiça, recebemos o governo que merecemos. Quando vota baseado em misericórdia, ele nos dá o governo que precisamos. E francamente, é sempre importante implorarmos a sua misericórdia. Mas é Deus quem decide quem nos governará. E na minha vida, Deus removeu de seus cargos 6 primeiros ministros, logo após terem quebrado uma promessa a Israel. Isso não pode ser coincidência. De Neville Chamberlain a James Callaghan sempre aconteceu. E como sabem, um ano atrás, George Bush virou-se contra Israel, retirando o seu apoio financeiro. Alguém me disse uma semana depois, ele já era. Não pode ser coincidência. Não se pode brincar com Deus. E o único Deus que existe é o Deus de Israel. Deus governa o mundo e os reinos humanos deste mundo precisam ouvir: o céu reina. Vocês só governam com a permissão dele. Ele está no controle. E também há um outro uso da palavra reino. Tem os reinos humanos do presente, mas tem o reino divino do futuro. Quando Deus assumirá o controle do governo mundial, aí eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Os reinos deste mundo serão substituídos pelo reino de Deus. Essa é a lição que podemos aprender destes livros. E ele usará Daniel e Esther naquele dia. Você compreende que eles não terminaram suas tarefas? Eles foram fiéis em suas posições, em um império pagão, e serão levantados dos mortos. Daniel diz isso no final de Daniel 12. Você sabe que quando Jesus voltar à terra, Daniel estará com ele? E Esther também? Será que cargo ele dará a Daniel no seu governo? Pense um pouquinho.
Vamos conhecer essas pessoas. Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu não a leio como história, porque eu vou conhecer essas pessoas. Vou conhecer Daniel e Esther. Não será interessante? Ter toda a eternidade para conhecer essas pessoas. Não teremos que pedir 2 minutos no final do culto, não. Posso discutir algo com você pelo próximo milênio, por favor? Sabe? E teremos toda a eternidade para conhecer essas pessoas. Grandes santos de Deus. Estaremos reinando com os santos do Altíssimo. O Filho do Homem no trono. E todas essas pessoas que foram fiéis na antiguidade serão usadas novamente nesta terra. Estarão governando no reino de Cristo. Realmente creio nisso. E torna todos estes acontecimentos bem mais próximos ao meu coração. Me lembro de uma canção que cantavam uns anos atrás. Não é fácil de encontrar hoje em dia. Cantem com o rei que está vindo para reinar. Glórias a Jesus, o cordeiro que foi morto. Vida e salvação virão com o seu império. Não me lembro mais da letra. Regozijem-se as nações. Quando Jesus é rei, vinde, cantemos. Jesus é o rei. Que letra maravilhosa. E Daniel e Esther juntos com ele. E todos os outros santos que morreram serão levantados do pó da terra e brilharão como as estrelas, diz Daniel. E ele será uma das estrelas maiores. Naquele dia, todas as estrelas populares, todos os astros de cinema sumirão. Haverá uma estrela brilhante, estrela da alva, Jesus Cristo. E os justos brilharão como as estrelas, para sempre. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, Tu não és o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus de Isaías e Ezequiel, e Daniel, e Esther. Estão todos vivos, contigo. E todos receberão novos corpos glorificados conosco. E te agradecemos por essa grande nuvem de testemunhas, esperando para ver como correremos a nossa corrida. E sem nós não serão aperfeiçoados. Obrigado que um dia, todos nós juntos, receberemos nossos novos corpos e estaremos com Jesus. Que reunião isso vai ser! Agora, Senhor, que Teu Espírito de verdade tome todo esse ensinamento e plante-o no profundo dos nossos espíritos, para que nosso caráter seja transformado e assim estejamos prontos para aquele dia, quando o Filho do Homem descer sobre as nuvens da glória. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.